Graça e paz. Graça e paz. Agora tá dando para ouvir. Desculpa, mas o pastor não está aqui, mas o irmão Rui está aqui. Glória a Deus por isso. É uma honra para mim poder estar ministrando a palavra de Deus. Sempre que chamado, pastor, passa a mensagem, eu respondo. Pronto para em condições de. É um jargão militar, né? Que a gente coloca nas ordens militares, né? De convocação para atividades. Pronto para exceder, em condições de. Então, na Bíblia, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, sempre pronto para atender ao chamado de Deus, como foi ministrado, está sendo ministrado aqui desde o início do nosso culto. E são centenas de vezes que eu já estive aqui à frente para pregar nessa igreja, em outras igrejas, mas em todas as vezes que a gente recebe essa missão, sempre dá um tremor, não medo, dá um tremor, uma certa insegurança. Será que eu vou estar ministrando de forma correta? Será que eu vou estar substituindo à altura o pastor, que é uma pessoa admirável, que tem um carisma todo especial? Mas Deus sempre diz assim: cada um faça de acordo com as suas forças, com a sinceridade do seu coração. É por isso que eu estou aqui, com sinceridade de coração. E é assim como um carteiro, né? Você não vai brigar com o carteiro porque ele te traz má notícia, porque é a missão dele. E nem vai também pular, agradecer, abraçá-lo porque ele te trouxe boas notícias. Parabéns, você ganhou na Mega Sena. Não tenho culpa, só vim trazer a notícia. A não ser que você vai me dar uma parte, aí ele vai ficar ali feliz também. Mas a palavra é assim: eu apenas sou um simples mensageiro. Tá? Abra a Bíblia no livro de Gênesis. No versículo 24 em diante. Gênesis 32, 24 em diante. Eu aproveito essa oportunidade para estar parabenizando os líderes de células e, respectivamente, os irmãos que compõem as células aqui da Igreja Peniel, porque nós tivemos aí essa maravilhosa festa das colheitas, e com barracas simbolizando as diversas nações e juntamente com os seus pratos característicos. E foi um sucesso que tem sido observado por vários locais. Como eu já disse, já tive muitas igrejas e a gente não vê por aí a dedicação, não vê o empenho, o pessoal realmente se dedicando, abraçando a causa, se comprometendo, como a gente vê nessa igreja. Então, o pastor ele deve falar também, mas eu de coração estou dando meus parabéns às células, cada um de vocês aí, foi maravilhoso as barracas. Eu sugiro aí que na próxima tenha uma barraca dos vegetarianos, né? Porque só tinha o pessoal que preparou uma berinjela aí, que eu usei e abusei da berinjela, né? Mas era amostra grátis. Então, na próxima vez, faça uma barraca da Índia, né? Na Índia que tem muito vegetariano. Então aí eu vou gostar dessa história, amém? Tá? Mas eu não sou contra os carnívoros, não. Eu respeito os carnívoros, tá? Tanto é que na próxima sexta-feira a gente está também juntamente com o Edmilson e com o Marcão aí para o famoso God, que é onde a carne é queimada, né? Amém? Então, na próxima sexta-feira teremos aqui o God, com a palestra ministrada pelo Coronel Ricardo, cujo nome inteiro é Ricardo Ferreira de Jesus. Então, ele é de Jesus por sobrenome, e esse ano eu declaro aí à igreja, né, que ele é Jesus por ter entregue a sua vida a Cristo. Então,
A igreja tinha orado bastante por aquela vida, eu também, todos os dias tenho orado. E aí, quase toda semana vão pastores, né? Lá na sede do seu comando. E aí, Deus foi trabalhando e realmente ele se converteu a Cristo, tá? Eu conheço o Ricardo desde quando ele chegou novinho para trabalhar comigo, e desde então eu martelando na vida dele. A gente pensa assim, é só pregar o evangelho, é só ir lá falar, e não é bem assim, é tudo um processo, acompanhando toda a vida dele. Aí demorou 20 e tantos anos, 30 talvez, para que esse homem se entregasse a Jesus. Então, o tempo não somos nós que determinamos, não somos nós que estabelecemos, tal dia vai acontecer tal fato, tá? O irmão Ney, o diácono Ney, agora há pouco falou no início do nosso culto sobre coragem. E é o tema que nós queremos fazer uma abordagem nessa noite. A coragem. E para simbolizar, né, dentro da Bíblia, são muitos os exemplos de coragem. Mas Deus colocou no meu coração falar sobre o homem Jacó. E Deus já tinha me colocado no coração há um bom tempo atrás. Você vai ministrar sobre isso. E cada vez que eu recebo essa missão, eu falei, Senhor, eu não. Só eu. Por que eu? Porque eu estou mandando. Então, estou pronto para em condições de. Mandou, eu estou aqui para cumprir. Qual o nome dessa igreja? Peniel. Você sabe por que ela chama Peniel? Na Bíblia está escrito a experiência que Jacó teve no momento que ele teve um encontro face a face com Deus. Vamos ver? Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, seria aqui em cima, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, disse-me, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, Peniel, face a face com Deus. O tema que Deus colocou no meu coração, como eu disse, o diácono Ney falou sobre coragem. E no momento que ele estava aqui na frente, abrindo o culto e falando que o reino de Deus, né, pertence aos corajosos, ali veio a confirmação de que não foi a minha escolha falar sobre isso, mas a escolha do assunto que Deus quer que a igreja medite, que a igreja pense, que a igreja raciocine, que a igreja estude e que a igreja principalmente pratique a coragem. Lançar fora o medo, porque o medo, ele é inerente ao ser humano. Não existe quem não tenha medo, a não ser o psicopata doente que não tem medo. Aí ele atravessa a rua, uma avenida, se salta de uma ponte, não tem medo porque ele não tem noção nenhuma. Mas nós que somos pessoas normais, né, nós temos medo. A diferença entre o medroso e o corajoso é que o corajoso enfrenta os medos. Eu tenho medo, mas eu vou em frente. Eu tenho medo escuro, mas nada vai me deter. Eu tenho medo,
mas não adianta a cara feia comigo, que eu vou lá. Eu tenho medo. Tem uma ameaça, mas eu vou enfrentar essa ameaça. Eu tenho medo, mas eu não vou mentir, eu não vou me acovardar, e eu não vou entregar de mão beijada a minha vitória. E a vida deste homem Jacó me toca profundamente. Me toca profundamente. Porque quando Jacó ainda estava no ventre de sua mãe, e ela estava esperando gêmeos, né? Que nasceram Jacó e Esaú. Ali dentro do ventre da sua mãe, ele já estava numa luta. Ele já estava brigando. É por isso que o tema dessa noite é: seja atrevido, seja diferente, seja briguento. Seja diferente, seja atrevido, seja briguento. Porque se você é aquela pessoa muito conformada, não adianta, é melhor não mexer, deixa quieto, você não vai a lugar nenhum. Foi dito aqui pelo irmão Hugo, a coragem, né? Os perigos que os missionários têm que passar, mas é a missão levar o evangelho. Foi falado pelo irmão Ney sobre o povo de Israel quando estava lá já tinham visto 10 milagres tremendos de Deus para colocar o Egito e Faraó no devido lugar. Debaixo, não é porque eles adoravam. Cada um dos milagres, você pode, das pragas do Egito, você pode ver, foi exatamente para humilhar um tipo de Deus, que eles adoravam muitos deuses lá. Então cada um dos milagres foi exatamente para humilhar cada um daqueles deuses do Egito. E o último, que foi a morte do primogênito, foi exatamente porque o faraó, e no caso aí o primogênito seria o herdeiro do trono, ele era considerado Deus na face da terra. Então, por que tinha que morrer? Para dizer que o único Deus vivo é o Deus a quem nós servimos. Então, o Egito foi humilhado. E foi demonstrado para aquele povo, que ficou 430 anos sob escravidão, para ele se libertar de toda aquela religião, de aquela falsa adoração, e seguir o Deus verdadeiro. E o povo se rebelou ali. Mas houve um enfrentamento, né? E Deus então deu a vitória através de Moisés. Mandou: marcha aí. O mar vermelho se abriu e o povo chegou até a divisa da Terra Santa, né? Prometida. Aí, adiantando a coisa mais lá para frente, o Jacó, no ventre da sua mãe, ele já estava lutando. Quando ele nasceu depois de Esaú. Eram gêmeos, mas ele nasceu e grudando no calcanhar de Esaú. E aí uma profecia foi dada para a mãe dele. Fala assim, ó, o menor vai sobrepujar o maior. Então o direito da primogenitura, de ser o sucessor do pai de Isaac, né? Vamos dizer, Isaac teria que passar essa sucessão para um dos filhos, e de direito seria o Esaú. Mas o Jacó estava ali lutando e agarrando no calcanhar do outro. Falou, não, a bênção é minha. E Deus manifestou e falou, ele vai dominar sobre o mais velho. O que esse homem fez? Ele tomou posse dessa palavra. E a Bíblia diz que o Esaú era o caçador, queridinho do papai, né? Todo pai quer ver o filho assim, forte, guerreiro, ia lá, caçava, trazia para o pai. E o Jacó era um homem de tendas, é mais estudioso, mais pé no chão, aguardando o seu momento, porque Deus tinha dado uma promessa para ele, mas em nenhum momento se descuidando da sua visão. Veja, Deus te dá uma promessa, e você fica com essa promessa no coração, aguardando o momento certo de colocá-la, de fazer com que ela se manifeste na sua vida. Quando chegar esse momento, você vai ser atrevido como ele foi. Ele estava lá preparando lá o seu guisado,
sabendo que a primogenitura era algo valioso que ele precisava ter, e chega o bonitão, o queridinho, mas que colocou aquele algo tão sagrado que era o direito da primogenitura. Eu te troco por um prato de lentilha. São experiências que Deus permite para que a gente enriqueça com elas. A promessa é tua, mas vai aparecer situações, propostas para te tirar do caminho do Senhor. Então você vem aqui na igreja, recebe uma promessa, o Espírito Santo fala no teu coração. O pastor vem aqui, é usado, fala, você sai cheio. Dali 2, 3 dias acontece uma promessa, uma proposta, uma situação, e que você pode até dizer assim, é bênção, mas você sabe no seu coração que não é bênção, que é o inimigo tentando tirar você do caminho, e você titubeia, cai. Deus vai te abandonar por isso? Sim ou não? Porque Ele é misericordioso. Você sabe como funciona o GPS de um carro? Está lá o GPS. Eu programo o GPS para chegar lá na Avenida Pugrise, ali número tal. Aí eu entro por uma rua, entro para cá para a direita. O que a mocinha lá do GPS fala? Recalculando a rota. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele não nos abandona, Ele recalcula a rota. Tá? Como foi? Voltando aqui para o pessoal do Egito. Saiu do Egito, se insubordinaram, se rebelaram. Deus recalculou a rota. O que era uma semana, virou 40 anos. Entre a direita, entre a esquerda, vai para lá, dá a volta no Monte Sinai. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Então, Ele não abandona. Mas esse recálculo de rota, às vezes, pode tornar o teu caminho mais longo. Por quê? Ele é misericordioso. A promessa chegará a você, mas, por favor, e por amor de você mesmo, não tente encurtar o caminho. Tá? O Jacó, ele recebeu a promessa, mas ele acabou tentando encurtar o caminho. E aí teve que se sujeitar, ficou não sei quantos anos lá servindo a Labão. E aí depois, quer dizer, mas Deus não o abandonou, porque a Bíblia diz que ele se tornou um homem riquíssimo, porque mesmo tendo uma vacilada lá, mas ele manteve-se fiel a Deus. Então, um outro herói, José, também filho aí de Jacó, homem, recebeu uma promessa, teve coragem, foi atrevido, falou para o seu pai, falou para os seus irmãos. Qual foi o resultado? Jogaram ele num poço e venderam ele como escravo. E aí o que aconteceu? Como escravo, ele foi nomeado administrador do senhor que comprou-o e fez prosperar aquele senhor chamado Potifar, o egípcio. A mulher de Potifar se engraçou com ele. Ele poderia ter aceitado aquela oferta, mas ele não aceitou. Por conta disso, foi lançado em cárcere. Mas como? Quer dizer que se eu fizer a coisa certa, pode ser que eu vou parar ainda dentro de um cárcere? Pode ser que eu vou tomar? Sim. Porque os propósitos de Deus, eles são diferentes da forma como a gente vê. Sabe? Porque nós não somos igual um cachorro adestrado que senta, aí você dá lá uma comidinha para ele. Levanta, deita, tal. Nós temos o livre-arbítrio. Mas esse nosso livre-arbítrio é uma ferramenta boa, mas também é uma ferramenta que coloca a gente em cada complicação. E nós precisamos ser trabalhados. Então, o José, ele não reclamou de ter ido para o cárcere. Porque ali estava sendo preparado, ele estava fazendo a faculdade de administrador, de presidente, de primeiro-ministro do Egito. Ele creu nisso. O que eu quero dizer?
que as más experiências que você está passando agora sejam um curso preparatório para a vitória que você vai tomar posse amanhã. Mas é preciso que você acredite nisso. É preciso que você seja briguento. Não abra mão. Seja briguento. Agarra no calcanhar da sua bênção. Lute com o anjo. Ele lutou com o anjo. O anjo de Deus. O anjo de Deus. Ele lutou. Enquanto o anjo não abençoou, não largou. Precisou o anjo chegar, tirar o nervo da juntura da coxa para ele desapegar. Não. Ou seja, a nossa bênção, ela tem que ser conquistada. Eu me lembro que há um tempo atrás nós ministramos aqui que o reino de Deus é tomado de esforço. Você tem que lutar. Quando o povo saiu do Egito, não tinha uma banda, uma fanfarra esperando lá em Cades Barneia para falar: oh, seja bem-vindo, tome posse da nossa terra, chegaram os novos donos. Não foi assim. Teve que ser lutado, conquistado, lutado contra exércitos poderosos, tá? E o povo se acovardou, e somente 2 homens, Caleb e Josué, foram corajosos e quase foram apedrejados. A sua atitude atrevida, briguenta, a forma de você ser diferente, muitas vezes vai colocar você numa situação em que você vai ser confrontado e alguém fala assim: olha, eu vou arrumar para sua cabeça, olha, eu vou te mandar embora, olha, você vai perder tudo. Se eu tiver que perder tudo, se eu tiver que ir para a cadeia, se eu tiver que perder emprego, mas eu não vou abrir mão do Deus que eu sirvo. Deus está vendo isso, está sondando nosso coração. Permite que tal aconteça para ver se eu e se você está apto a realmente assumir o controle da situação, entendeu? Aí eu estava meditando essa palavra e me lembrei do nosso pai Adão. O que Adão? E muitas vezes eu ficava assim: por que Deus vai pôr uma situação lá no meio do jardim e falar assim: olha, essa árvore é bonita, olha, sabe, chamou a atenção de Adão. Ele não era melhor ele colocar no alto de um morro muito alto mesmo, numa montanha, cercado de leões, para falar assim: ó, isso é para você não ir lá mexer? Não é? Você pega o vasilhame lá com doce, com biscoito e coloca bem baixinho. Aí se teu filho vai lá pegar, você bate nele? Você deixou o alcance dele. Mas por quê? Para ele aprender a obediência. É isso que Deus queria que acontecesse. Deus planejou aquilo. Porque deixa eu afirmar uma coisa: não existe nada, absolutamente nada, que aconteça por acaso na minha vida, na vida de todos nós. Deus tem um controle permanente, constante, onipresente de toda a nossa vida. Tudo. O diabo não pode nada. O diabo é servo, é apenas uma criatura. Ele não é Deus. Não coloque o diabo como Deus. Tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus, tá? Como foi dito, Pedro começou a afundar. Aí é uma areia movediça que o cara vai afundando devagarzinho? Não, ele foi afundando. Na água, você já vai lá pro fundo. No Mar da Galileia, então, já estava a 50 metros. Até alguém dar a mão, mas ele foi afundando. Aí Jesus foi e levantou. Permitiu que aquilo acontecesse, para poder passar para a gente essa mensagem, como foi dito. Permissão de Deus, tudo. Aconteceu coisa errada, você chora, mas não se revolte, porque é permissão de Deus. E o Adão, as mulheres não gostam, né? Que a Eva foi lá, comeu a fruta, deu para ela: come aí, mas vai sobrar. Não, vai nessa, é boa. Olha a mulher: não, vai por mim. Comeu. O que o verdadeiro homem faz quando é confronta? Quem foi que pegou? Fui eu. Mas por quê? Eu desobedeci, eu assumo a responsabilidade. Então Adão, naquela prova que ele teve ali, ele falhou, não tanto por sua desobediência, mas pela sua covardia. O que ele fez?
teve medo, se escondeu, e quando foi confrontado, a culpa é dela. Isso é covardia. A culpa é dela. Transferir a culpa para os outros. A culpa é minha, Senhor. O Senhor mandou, eu fiquei curioso, eu fui lá, eu tomei o fruto, comi. A culpa é minha. Ela não tem culpa de nada, a culpa é minha. Se ele fosse homem, ele assumiria a responsabilidade dos seus atos, e com certeza ele não teria sido expulso, porque era um teste, porque não era para perdição ali aquela árvore, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali ele desobedeceu, mas olha, você assumiu, tudo bem, vai tomar uma reprimenda, mas você não vai ser expulso daqui, porque você demonstrou atitude, personalidade, ousadia, brigar pelo que é seu. Isso que nós temos que ter, internalizar isso aí. Eu tenho que ser atrevido, eu tenho que ser briguento, mas eu tenho que ter personalidade para assumir os meus erros, não atribuir os erros a outra pessoa, a este ou aquele. Ele desistiu ali, Adão desistiu, enquanto Jacó, ele sofreu represálias, teve que ficar aí 20 e tantos anos lá como escravo, mas manteve-se firme. O Adão, ele fraquejou e apontou o dedo para o primeiro que estava do lado dele. A culpa dela, não é minha. Talvez achando com isso, fala assim: então você vai estar expulso do paraíso, e ele ia ficar lá, certo? Íamos ser uma geração só de covarde, né? Deus ia colocar a Eva número 2, né? Achando, ele pensou nisso. Vai vir a Eva número 2, tudo bem, aí as coisas vão continuar do mesmo jeito. Não, nós temos que demonstrar coragem naquilo que nós queremos. Se nós queremos, orou, Deus deu a promessa, falou: é isso, diga ao povo que marche. Mas tem inimigo, tem gigantes, os povos são poderosos, eles vão nos derrotar. Deus mandou, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, Deus mandou, vai. Não abra mão da sua promessa, não. Não troque por um prato de lentilha, não troque por um prazer momentâneo, tá? Alguém pode falar assim: é fácil, né? E aí na frente pregar sobre isso, é fácil. Eu me converti, e aí uma determinada ocorrência, eu fui sair na defesa de um subordinado, porque ele estava certo, e eu não podia me acovardar diante daquela situação. Ele estava certo, e quando ele tomou atitude, ele tomou essa atitude dentro da norma, da lei, do que era exigido para ele naquele momento. Então seria muito fácil eu ganhar ponto em cima disso e dar voz de prisão. Aí ele ia falar assim: chefe, mas o senhor que mandou, toda vez que estivesse fazendo coisa errada, para fazer isso. Mas eu não quero conversa. Eu podia ter virado as costas, mas eu não virei as costas. Resultado, fui condenado a 3 meses de prisão, tá? Pode alguém aqui achar assim: o cara tá lá, bonitão, inteirão, tal, nunca sofreu nada, né? Não, a coisa não é bem assim, não. 3 meses. Aí apelei. Aí mudou minha sentença de 3 meses para 3 meses e 15 dias. Tá? Aí eu desisti, né? Se eu tivesse desistido, não estaria aqui. Aí eu falei assim: eu vou fazer uma faculdade. Vocês estão pensando o quê? Se me tirar minha profissão, não tem nada, eu já deixo o plano B do lado aqui. Mas eu vou lutar enquanto for possível. E fui, continuei. 3 meses e 15 dias. Aí naquele ano, Deus tinha preparado uma surpresa. Por quê? Porque exatamente a minha pena, a minha condenação, faria jus naquele exato momento a liberação, né, que o presidente da República assina lá, né, me fugiu agora o nome, mas anistia lá, né, o indulto de Natal. Eu fui indultado de Natal. Glória a Deus por isso, né?
E daí? Cadeia foi feita para homem. Se fosse para cachorro era desse tamanho assim. Fui preso. Isso não abalou a minha confiança. Isto não abalou a minha crença. Tá? Isso não abalou a minha fé. Porque eu sabia que Deus tinha algo melhor para mim. Tá? E aí, confiando em Deus, parou por aí? Fui muitas vezes humilhado, gente. Da pessoa chegar, botar o dedo na minha cara e falar assim: olha, você não é nada, você é uma mosca, eu piso em você. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Saindo dali: senhor, ele falou que eu sou uma mosca. Aí, sai da frente, servo, agora é comigo. Tá? Resultado: o sujeito tomou uma cacetada que perdeu o rumo das coisas. Ele falou assim: ó, eu faço assim, ó, você vai ser transferido lá para o fim do mundo. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu me sujeitei àquilo, mas eu tinha confiança que Deus não me ia deixar a pé, não. Aí Deus me colocou lá, numa posição acima dele, com um poder muito maior do que ele. E ele ficou, como se diz, né? Desculpa a expressão, puxando, né? Bajulando, né? Ficou me bajulando. Eu poderia passar aqui, contar pelo menos mais uns 15 casos dessa situação, tá? Já falei aqui que um belo dia você está lá numa ocorrência também, um cara vem e te dá um tiro no peito, certo? E eu morri, porque a bala entrou bem em cima do coração. E aí falei: morri. Eu era kardecista, né? Ela falou: é o meu espírito que está aqui. Eu morri já. Eu pensava que o corpo morreu e ia ficar andando por ali. Aí que eu fui notando que não morri, estava doendo. E aí fui socorrido e tal. Eu me socorri, aliás. Eu peguei e saí andando, todo mundo olhando, é um fantasma. Entrei dentro de um carro, fui para o PS. Veio 3 helicópteros para me socorrer, porque Deus não deixa o seu servo ali, ó. Ele pode cair, mas Deus levanta. 3 helicópteros. O Ricardo, às vezes eu tiro uma com ele e falo assim: ó, ele pegou um caminhão, sequestrou um caminhão de feirante, enfiou, mandou o cara derrubar um muro com o caminhão, para o helicóptero poder pousar e me salvar. Tá? E me levaram para o hospital das clínicas e da lá puseram um band-aid aqui em cima e vai embora, né? Deus me curou. Deus me ressuscitou. Então, cadeia. Deus me levantou, me libertou, me deu vitória. Tiro. Deus me curou e eu estou aqui. Tem gente que às vezes vai jogar bola aí e nunca mais, né? Torce um joelho, fica... E Deus me deu essa saúde. Ou seja, mas eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor que você. Eu estou apenas contando isso aqui, não é para dizer assim: ó, esse cara é bom demais. Eu sou cheio de problema. Está aí a minha esposa aí, os filhos, para dizer assim: ó, ele é chato. Olha lá, falou que sim, ó. Tá? Tenho meus problemas, sou genioso, sabe? Mas eu tenho fé no Deus que eu sirvo. E o que eu quero passar para os meus irmãos é que aquilo que eu falo aqui na frente são experiências que eu vivi. Quando eu pego a Bíblia e falo assim que Adão foi covarde, porque eu já tive em situações semelhantes. Quando eu falo que Jacó foi briguento e conquistou a sua bênção, Pedro conquistou a sua bênção, Paulo conquistou a sua bênção, é porque eles foram atrevidos, ousados e briguentos, tá? No bom sentido. Eu tenho que ousar com a minha fé, porque quando Jesus derramou seu sangue no Calvário, o véu se rasgou, e aí o caminho até o rei, que antes só podia ser feito através de um intermediário, ou seja, eu tinha que comprar um bode, levar para o sacerdote matar esse bode, transferir os meus pecados para esse bode, tá? O chamado bode expiatório, e aí cortar o pescoço dele e aspergir o sangue. Hoje não precisa nada disso, porque Jesus já fez esse caminho. Ele foi o cordeiro sacrificado com sangue, que abriu o caminho. Hoje eu tenho essa liberdade, você,
temos essa liberdade de nos dirigirmos diretamente ao Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. E apresentar a Ele a minha petição. E apresentar a Ele as minhas ansiedades. E apresentar a Ele: Senhor, eu preciso disso. Eu estou passando por isso. Fulano está pegando no meu pé. O patrão está querendo me mandar embora. Olha, nasceu um carocinho aqui. Senhor, e aí? A tua promessa diz que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Senhor já me liberou de todas as transgressões. Os meus pecados foram lavados pelo teu sangue. Eu tenho que apresentar essa reivindicação diante do trono. E eu tenho essa liberdade. Meus irmãos, todos nós aqui temos essa liberdade. Não reclamar: não dá. Que não dá? Tá? Dá sim. Seja corajoso. Tenha atitude. Lute pelo que é seu. Não abra mão. Não faça igual Esaú, trocar por um prazer momentâneo. Comeu lá o guisado, encheu a pança, foi dormir. E aí, no dia seguinte, estava sem a bênção. Aí ficou revoltadinho. Ele abriu mão. Aí a gente pode pegar a história de Davi, homem desprezado. Perguntou-lhe assim: não tem mais filho? Aí o pai dele falou assim, Jessé, né? Tem o mais novo, o pai. Quer dizer, para aquela família, o que Davi era? Mas Deus tinha escolhido aquele homem. E Deus encheu ele do Espírito Santo. E Deus deu a ele coragem para enfrentar o gigante. Quando toda uma nação estava de joelhos diante de Golias, precisou um moleque, 16, 17 anos, ir lá com uma pedrinha, com estilingue, né? E derrubar esse gigante. Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, quando você olha para si e fala assim: mas como esse problema é muito grande, lembre-se desses heróis que diante de circunstâncias adversas clamaram a Deus, e Deus deu a eles força e poder para derrotar gigantes, derrotar nações. Nós temos que tomar posse. Mas eu chego na hora H. Não, a Bíblia diz que se tivermos que estar diante de situações adversas, o Espírito Santo vai dar a palavra correta para a gente falar e aí tomar posse da vitória. Não podemos desistir. São milhares e milhares de pessoas que às vezes ora, sai daqui cheio de poder, chega, aí depois, será? Quando o anjo vai bater na porta para entregar a bênção, não, é melhor não, é melhor esperar. O anjo pega, põe a bênção dentro da mala e vai embora. Ele não está preparado ainda. Precisa dar mais uma voltinha em torno do Sinai. Que a bênção ela tem que ser conquistada, porque senão nós não vamos dar valor, tá? Como eu repito aqui, Deus poderia ter o trajeto do Egito até Cadesmar, né? Ia para entrar na Terra Prometida, uma semana a pé, e olhe lá, certo? Parando e descansando. De carro você faz em 2 horas. De carro, 2 horas. Você atravessa do Egito até Israel. 2 horas. De carro. Eles levaram 40 anos. Porque foram covardes. E ainda queriam apedrejar Josué e Caleb por serem corajosos. E Deus determinou: aquela geração não entra. Vai reproduzir covarde, porque essa coisa pega. O medroso produz medroso. Covarde produz covarde. Então, nós queremos a bênção. Primeiro, saber se essa bênção é o melhor para nós. Como? Através da petição, que é o pedido, né? Petição é pedido, que eu vou colocar diante de Deus. Senhor, eu quero isso. Está de acordo com a tua vontade para a minha vida? Ou é apenas eu quero? Coisa de criança, mimada. Não, eu quero saber. É de acordo com a tua vontade para a minha vida? E Deus vai responder. Deus vai responder: sim.
A partir daí, eu tomo posse. Muitas e muitas vezes o pastor vem aqui e fala sobre promessa, não é? Vem aqui e tal, não sei o que, olha, Deus está... E vai, aponta. A Luana, quantas vezes ela desce daqui, vai cochichar no ouvido. Olha, Deus está falando isso. Aquela pessoa, ou seja, Deus está mandando mensageiros. Deus está mandando pessoas trazer o recado. O pastor falou mesmo aqui, que ele estava aqui, um doido aí, atravessou a rua de bicicleta e veio falar assim, olha, você é a queridinha de Deus, viu? Ó, o diabo está mandando avisar que vai te pegar. O papel do diabo ficar mandando recadinho idiota. Quem é ele para confrontar o Senhor, Deus dos exércitos? Ele já está derrotado, expulso do céu. Lê a Bíblia. Se Deus te der uma promessa, ninguém pode tirar essa promessa de você. Só você ter fé, persistência, dedicação, lutar. Nem que te demore 10 anos. Como eu falei, eu tomei o tiro. Depois que eu sarei, aí o pessoal veio falar para mim, rapaz, você tem direito aí a ser promovido por bravura. Aí o meu coração se encheu de soberba. Opa, eu sou o herói da polícia. Eu salvei uma vida, tomei um tiro, arrisquei, derramei meu sangue pelo inocente. Eu sou um herói. Em vez de eu falar assim, obrigado meu Deus por ter me salvo minha vida, eu queria a promoção. Eu recebi a promoção o ano passado. Me aposentei em ano 2000. O tiro foi em novembro de 1989. Então 25 anos depois eu recebi a promoção. 25 anos depois. Aquilo ia fazer bem para mim? Não. Eu ia me achar o cara, né? O herói. Deus sabe o que é melhor pela minha vida, para a vida de todos nós. Deus sabe. Deus sabe qual a decisão que você vai tomar amanhã. Você está recebendo aqui a promessa. Você está recebendo. Eu posso estar falando uma coisa, mas no teu coração Deus está colocando situações que às vezes estão te preocupando. Sou acostumado a ver esse tipo de coisa. Às vezes eu falo assim, o irmão falou, olha, no lado é isso mesmo. Eu falei assim, o que eu falei? Não, isso. Eu falei, não falei nada disso. Então às vezes eu estou falando aqui, ou um pastor, ou um missionário, ou quem quer que seja falando, mas você pensa que está ouvindo uma determinada situação, e Deus está falando no teu ouvido. Por isso que tem que estar atento aqui, ó, ficar ligado. Se desligou, sai do ar. Se desligou, perde a bênção. É sério o negócio aqui, tá? Olha, quem tiver o número tal assim ganhou uma bicicleta. Você está distraído. Chamamos mais uma vez, número tal, e você distraído no WhatsApp. Olha, pela última vez, número tal, e você WhatsAppando. Aí, então vamos sortear outro número. Você viu que você ganhou? Não. Mas você estava no WhatsApp. Não pegou a bênção. Dançou. Às vezes você está em busca da promessa. Vacilou, o cachimbo cai. Dançou. Então, estando na casa do Senhor, abre meus ouvidos que eu quero ouvir. Abre os meus olhos que eu quero ver. Não descuide. Deus está falando. Deus, o pastor ministra. Eu estou ministrando, mas é Deus que usa. Então, não descuide. Não descuide. Porque se descuidar, recalculando a rota, e vai. Mais uma coisa que eu queria dizer dentro desse aspecto aí, o poder do Espírito Santo. No culto das colheitas, o irmão Esdras, ele ministrou sobre a ação repentina do Senhor sobre nossas vidas. Ou seja, eram centenas de pessoas que estavam naquele lugar, somente 130 é que viram as labaredas de fogo descendo sobre as cabeças, e aí começaram a falar em línguas. Ou seja, sempre existe uma minoria que está atento
e ligado com o Senhor e recebe a bênção. E a maioria, não sei se naquela época tinha WhatsApp, né? Mas se distraíram. E o agir repentino de Deus na nossa vida acontece, vamos fazer uma simbologia. Carvão é alguma coisa bonita? Você pega um carvão, ele te suja a mão. O cheiro não é agradável, porque é uma madeira que foi cozinhada ali, não queimada, né? É um forno que joga a madeira, um grande calor, evapora tudo e fica aquela coisa assim, que suja a mão, que não tem beleza alguma e não produz nada. Então nós não podemos ser carvão dentro da igreja. Agora, brasa, quando o fogo pegou naquele carvão, ele se transforma numa brasa. E quando existe um monte de brasa e passa um vento, acontece o fogo, a labareda. Quer receber o Espírito Santo, o poder de Deus na sua vida? Saia da fase carvão, põe fogo, busca, se incendeia, porque quando for brasa, um vento, uma brisa, levanta uma chama. Seja brasa. Sentar quietinho e não participar é a fase do carvão. Está ali, cheio do Espírito Santo, e você tem que participar. Você tem que, estou nessa, vai ter oração, estou nessa, vai ter vigília, estou nessa. Não perca a oportunidade, é coisa séria, tá? Que se fala assim, vai ser sorteado um carro do ano, pode achar isso importante. Não é importante, que se a trombeta tocar, vai ficar o carro aí. E você não fica agarrado nesse carro, porque de repente você não vai. Aí, tá? Vai passar para a fase que você vai ter que demonstrar coragem mesmo. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Que vai ser marcado nos pulsos e na cabeça a marca da besta. E aqueles que se recusarem não comprarão e não venderão, não exercerão comércio e ainda serão decapitados, vão perder a cabeça, tá? Mesmo que você, espero que ninguém aqui, né? Você, teoricamente falando, tá? Mesmo que alguém, não, mas eu sou de Cristo, tudo bem, se é de Cristo, vai perder a cabeça. Foi corajoso, já teve uma outra chance, tá? Mas vamos aproveitar, meus irmãos, que Jesus não está demorando para voltar, não. Ele está chegando. Então é o momento da gente levar as coisas de Deus aí com bastante seriedade. A geração jovem é a geração que vai botar fogo nesse planeta aqui, transformar. São os jovens que hoje estão lutando. Quem acompanha o noticiário vê que houve um compromisso em que os grandes poderosos, donos das empresas de petróleo, eles vão ter que abrir mão dos lucros e investir em energia limpa para poder o nosso planeta reduzir 1,5 graus. Ou seja, uma conscientização de que a humanidade tem que tomar uma atitude, uma coragem, abrir mão de dinheiro, abrir mão de posição para a sobrevivência do planeta. E quem conseguiu isso aí foram os jovens, através de movimentação, de pressão de muitos e muitos anos. Mais de 20 anos que estão nessa luta. Não é a igreja, são os jovens. Os jovens têm um potencial de mudar esse mundo, de chegar. Olha, nós estamos aqui em 100 pessoas, digamos. Se cada um converter um, vai dobrar esse número. E vai numa progressão geométrica, nem aritmética, geométrica. Quer dizer, em um ano, isso aqui não tem mais lugar para pôr. E Guarujá inteiro vai ser ganho para Jesus. O jovem tem esse potencial de fazer essas coisas. Se tem potencial para mudar a temperatura do planeta, tem potencial para converter milhões e milhões de pessoas. Sejamos, o Ministério do Louvor, por favor, sejamos brasa aqui dentro da igreja, não carvão. Ministério do Louvor, não tem hoje? A atitude. Queria deixar aqui. Atreva-se.
Enfrente toda a oposição. Você não está sozinho. Comece orando antes de qualquer batalha. Seja diferente. Assuma o que você é. Apareça. Saia da multidão. Manifeste-se. Lute por seu ideal. Tenha estratégias. Estude, planeja. Não faça as coisas loucamente. Deus disse que eu posso andar pelas águas. Já vai atravessar o estuário e morre afogado. Então agir loucamente, tentar o Senhor nosso Deus. Tá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não avance sinal vermelho, que você vai tomar no mínimo uma multa e pode acontecer um acidente. Então isso é tentar ao Senhor nosso Deus. Não desista diante das circunstâncias. Elas estão aí para testar a sua vontade. Foi isso que nós pregamos. As circunstâncias adversas existem para exatamente testar a nossa vontade, para ver se você está apto. É a prova. Alguém tira diploma sem fazer vestibular, sem fazer prova? Não. No reino de Deus também é assim. Ele apresenta, vamos ver se ele está apto, se é o obreiro apto. Terceira, quarta, quinta, sexta, 1000 época. Ou vai na primeira? Alguns vão na primeira, mas a maioria de nós demora aí uns anos aí até. Mas não desista. Venda o seu projeto, semeie para ele amanhã e à tarde também. Você quer alguma coisa? Não se contente, eu orei hoje de cedo. Não, ora hoje cedo, ora na hora do almoço, hora de tarde, hora de noite, hora de dormir. Se perder o sono na hora de madrugada, participe da igreja, vai nas vigílias, sabe? Luta, semeia de manhã à tarde. No capítulo 11 de Eclesiastes, você pode pôr na lousa? Capítulo 11 de Eclesiastes, está escrito assim, Eclesiastes 11, 1. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, aquela ou se ambas igualmente boas. Está desempregado? Entrega o currículo de manhã. Não, pode deixar que nós vamos te chamar. Entrega o currículo à tarde. Entrega no outro dia. E assim por diante. Quer a bênção? Não descansa. Não descansa. Tem um ditado muito antigo que diz que o olho do dono é quem engorda o boi. O cara tem um boi, ele não vai para a cidade se divertir. Ele fica olhando, ver se o boi está comendo, se o boi não vai cair na vaca, não vai pro brejo, né? Ele está cuidando. O que engorda o boi é o olho do dono. O que vai fazer a sua bênção acontecer é a tua persistência. Repetindo, quer fogo, acenda a brasa. Carvão não gera calor, é frio. Brasa aquece, pega fogo. Faz a diferença quando o vento sopra e vira a labareda. Acende o carvão, o Espírito Santo vai soprar. Não se contente com pouco, queira o melhor. Marche, insista, persista, não desista. Amém? Vamos ficar de pé? Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Esteja orando. Esteja colocando diante de Deus aquilo que você quer. Aqui é o lugar certo de você